falar um pouco de eutanásia, por exemplo. Então, eu vou falar de eutanásia, por exemplo, eu vou falar de quarentena, eu vou falar de exame, tá? Então, eu quero que vocês interajam comigo. Então, se você às vezes discordar da minha opinião, pode falar. Se você tiver um artigo científico, pode trazer também. Eu gosto dessa parte, dessa conversa, desse bate-papo e não desse monólogo onde só eu falo, por exemplo, tá bom? Então, esse daqui é meu Instagram, igual eu disse. Eu sou graduado em medicina veterinária pela Universidade AMB Morumbi. Eu sou pós-graduando em Clínica e Cirurgia de Animais Selvagens, Silvestres e Exóticos pela Faculdade de Americana. E eu sou pós-graduando também em Manejo Comportamental, Bem-Estar e Condicionamento de Animais Selvagens, Silvestres e Exóticos pelo INSPA. Atualmente eu trabalho na empresa HS Consultoria Ambiental, então eu trabalho nessa parte com animais selvagens. Eu trabalho dentro de fauna, criadores comerciais, conservacionistas, zoológicos, centros de triagem. Então, em relação a essa empresa, eu consigo trabalhar bastante com essa parte. E eu também trabalho em clínica de pets não convencionais. Então, eu sou médico veterinário na clínica Faunari, no clínico volante no Hospital Marechal Vet, onde agora eu estou implantando o atendimento dos pets não convencionais. Eu também atendo criadores comerciais com o André Monteiro. Aqui está o Instagram de todo mundo, tá bom? Caso vocês tenham curiosidade, interesse, fique à vontade. Então, esse daqui é um pouco do meu trabalho, então, com os animais selvagens, com os pets não convencionais, trabalhando em conservação também, tá bom? Então, eu consigo ter um pouco. O meu trabalho me permite trabalhar um pouco de cada área, assim. Então, os pets não convencionais, zoológicos, centro de triagem, mantenedor de fauna. Então, é bem amplo, assim. Então, eu vou abordar um pouco de cada a isso, tá bom? Então, né, para iniciar, do começo, do básico, eu sei que tem muita gente que está no primeiro semestre, outros que já são formados, então vamos tentar deixar todo mundo com a mesma linha de raciocínio, com os mesmos pensamentos e que faça sentido para todo mundo. Então, o básico, o que é o básico, né? Quem são os animais silvestres, exóticos e selvagens e o que isso interfere na triagem? Quando a gente está falando de zoológico e clínica, indiferente ser um animal silvestre ou exótico. Agora, para um centro de triagem, um CRAS, um CETRAS, isso muda, tá? E mais para frente a gente volta nesse assunto também. Então, animal silvestre é um animal que, por sua vez, é um animal que pertence à sua fauna local, tá? Então, quando a gente está falando do Brasil, são todos os animais que são fixos aqui do Brasil ou que a sua migração ela passa pelo Brasil, seja aquático, seja voando, tá bom? Então, exótico é um animal de outra fauna, de outro ecossistema. Quando a gente está falando do Brasil, um animal de fora. Animais selvagens, então são aqueles animais que não têm interferência humana e ainda eles mantêm seus comportamentos instintivos, tá bom? E os pets não convencionais. Quando vocês colocarem pets não convencionais, por exemplo, na definição, ele não é muito bem essa, tá? Porque ele acaba considerando alguns animais silvestres, exóticos, mas isso é uma definição que eu acabo colocando. Então são aqueles pets que fogem dos tradicionais cães e gatos, tá bom? Então, a triagem. Qual que é o significado da triagem? Então, é o processo de avaliação, separação ou seleção de algo ou alguém com base em critérios específicos, tá bom? Então, eu vou abordar um pouco de triagem em clínica, em centro de triagem e zoológico, tá bom? Com esses critérios. Então, a gente vai separar. Eu vou separar o paciente em silvestre e exótico, vou separar o paciente em emergência, urgência ou normalidade, vou separar em animal que eu tenho destinação e que eu não tenho, um animal que está num projeto de conservação, que não está, um animal que é ameaçado de extinção ou que não é, tudo isso é triagem. Então, a triagem, basicamente, é você destrinchar o que você está trabalhando e selecionar. E aí, qual que é a sua seleção? A que você quiser. Emergência, urgência, igual eu falei. Tá? Aqui eu coloco, por exemplo, eu coloquei duas fotos, por exemplo, só para ver a diferença assim, então o que seria a triagem, por exemplo? Se a gente está falando de animais silvestres e exóticos,
dessas duas fotos que eu coloquei é um leopardo e o outro é uma onça pintada. Então a onça pintada é essa daqui. Eu estou vendo aqui no meu celular se está aparecendo a seta. Está. Então, ó, por exemplo, essa daqui é a onça pintada, então esse aqui é o leopardo. Tá? Então é só uma separação que eu coloquei entre animais silvestres e exóticos, tá bom? Então, as instituições que eu vou falar, né? Então, os zoológicos, acredito eu que todo mundo saiba o que que é um zoológico, a clínica, a mesma coisa, então, a clínica de pets não convencionais, e CETRAS e CRAS. Isso eu acho que talvez não é todo mundo que saiba o que que é um centro de triagem. Antigamente falavam, né, CETAS ou CRAS, hoje em dia juntaram tudo, então é um centro de triagem e recuperação de animais silvestres. Então, é uma instituição que é autorizada pelo governo, pelo órgão ambiental, a receber animais de vida livre ou oriundos com um contato humano, seja pelo tráfico, seja atropelamento, choque, entrega voluntária, que é quando uma pessoa não tem mais interesse em ficar com esse animal, entrega, e aí esse animal vai ser reabilitado e destinado para qualquer outro lugar, que é isso que eu vou falar para frente. Então, o centro de triagem, ele faz isso. Então, ele recebe o animal, separa. Ah, esse vai para um zoológico, esse não vai, esse vai para tal lugar, esse vai para vida livre, esse vai para eutanásia. Então, isso é a função de um centro de triagem, tá? Dentro da categoria zoológico, por exemplo, a gente consegue colocar criador conservacionista, manter qualquer animal do zoológico, manda para um santuário. Gente, santuário é só o nome fantasia, tá? O santuário na legislação é o mantenedouro de fauna. Então, é um local. Qual que é a diferença do mantenedouro de fauna para um zoológico? Então, o animal do zoológico, ele é permitido ali a reprodução. Então, se você tem um zoológico, você tem um casal de onça pintada, você pode reproduzir ele. Claro, seguindo aquelas regras do Studbook, regras do bem-estar, tudo isso, você evitando é, a, o grau de parentesco ali. Quando você tem um mantenedouro de fauna, eu tenho um mantenedouro de fauna e tenho um casal de onça pintada. Beleza, você não pode reproduzir. Você, mesmo que eles sejam pareados, imprintados, você não pode reproduzir estes animais. E aí os animais no mantenedouro de fauna é como se ficasse um fiel depositário, digamos assim, que mais para frente eu vou explicar o que é um fiel depositário também. Então, o animal ele fica ali, mas na verdade ele não é seu e a qualquer momento, por exemplo, ele pode ser destinado com base em interesses em outras instituições, tá bom? E se eu estiver falando muito rápido, se estiver muito confuso, se estiverem com dúvida, pode ir perguntando na hora, tá? Não tem problema, só abrir o microfone. Eu não sei se eu consigo enxergar levantando a mão, então pode abrir o microfone, não tem problema. Então, avaliação clínica inicial para nossa triagem. O primeiro, identificação do paciente. A identificação do paciente, a gente já vai olhar de cara, assim. Então, eu bati o olho. É um papagaio, é um cervo, é um gambá, é um urubu, é um carcará. Então, essa é a identificação do nosso paciente. Então, você olha para ele, você já sabe se é um animal silvestre, se é um animal exótico, se é um pássaro, uma ave, um mamífero, se é um réptil, um anfíbio, tá bom? O histórico, nem todo paciente a gente vai ter histórico, tá? Então, quando a gente está falando de clínica e zoológico, a gente tem o histórico. Então, eu vou ter tudo que esse animal um dia já teve. Alguns responsáveis não sabem quando acontecem, mas ele tem o histórico, então eu sei o que ele come, eu sei onde ele vive, eu sei se já foi no veterinário outras vezes. O zoológico, então, o urso de óculos está apresentando algum problema. Tá, ele chegou semana passada do zoológico, para o zoológico, mas eu sei em qual outro zoológico ele estava. Então, isso também é um histórico, tá? Então, a gente consegue entender tudo. Emergência, urgência ou normalidade, porque quando a gente está pensando em histórico, se a gente está falando de emergência, urgência, pouco me importa o que, que o animal come, tá bom? Então, é um papagaio que chegou num centro de triagem, o papagaio está respirando muito mal, está com uma fratura exposta, pouco me importa o histórico dele, se ele veio de vida livre, se ele veio de cativeiro, se ele come semente de girassol, se ele comia pão com a Dona Maria. O meu papel ali é estabilizar o paciente, tá? O ABC do trauma também, que é importante a gente saber, porque isso faz parte da triagem,
tá? Então, vocês que vão se formar agora ou trabalham como estagiário, auxiliar, é importante a gente saber disso, porque a gente acaba, muitas vezes, quando a gente está na clínica e toca a campainha, o veterinário não consegue descer ali para ajudar. Então a gente pede para o estagiário, pede para o auxiliar. E aí o auxiliar vai ver um animal semi-morto, moribundo ali, então ele já vai levar para o veterinário. Então é importante a gente já saber do ABC do trauma, para a gente ali na mão já ir fazendo rápido para passar para o veterinário, tá? Esse daqui é um servo-dama que eu atendi de um local, de uma fazenda. Ele brigou com outro macho e esse daqui acabou saindo a pior. E o chifre dele saiu da base do crânio, tá? Então, assim, pouco me importa o que esse servo come, onde ele vive. Isso daí tá doendo muito. Olha a cara de exaustão desse animal, tá? Então, assim, é porque ele come capim, ele come feno, ração, cenoura. Ah, e daí? Olha o furo, ou olha o buraco que tá na cabeça deste animal. Você acha mesmo que me importa se ele come cenoura ou pepino? Não. O meu papel, a princípio, a priori, é estabilizar esse paciente, tá bom? Então, qual que é a diferença da emergência, urgência e normalidade? Então, a normalidade é um paciente que está tranquilo, ele pode esperar, tá de boa, às vezes é só um check-up, tá bom? Agora, a emergência, então, é quando há uma situação crítica ou algo eminente com ocorrência imediata do óbito, tá? Então, assim, é parar tudo que está fazendo para resolver a emergência ali. Então, vai chegar paciente muito ruim, e não me importa se ele come semente de girassol, se ele come ração, se ele não come, tá bom? É resolver. O que às vezes vai importar pra gente ali na hora da emergência? Então, quando o paciente chega, normalmente eu, como veterinário de clínica, eu estabilizo o paciente e peço para o meu auxiliar ou estagiário ir fazendo algumas perguntas, às vezes para eu adicionar no protocolo medicamentoso, principalmente quando eu estou falando de intoxicação e qual intoxicação, intoxicou por quê, tá? Ele está há muitos dias sem comer, caiu, teve uma fratura, teve uma batida de cabeça, tudo isso acaba mudando para o nosso protocolo medicamentoso, tá bom? A urgência, então, quando é uma situação que não pode ser adiada e que deve ser resolvida rapidamente. Então, se é caso a gente demorar, corre o risco da morte. Então, a emergência é imediato e a urgência é o já já. Então eu gosto sempre de falar isso na clínica, falo assim, a emergência é o já e a urgência é o já já, mas a gente precisa resolver a urgência, senão a gente acaba não trazendo o paciente a óbito também. Isso é importante, por exemplo, quando a gente está falando de zoológicos grandes, principalmente. Quando a gente tem, às vezes, um plantel de 1.000 animais, 2.000 animais, que raramente vai ser um dia tranquilo que não vai ter nada. Porque no mesmo dia, óbvio, eu, Luiz, não conheço esses zoológicos grandes que tenham um veterinário só. Normalmente tem mais. Mas, quando a gente está falando desses pacientes essa grande quantidade de paciente, pode acontecer da gente ter uma emergência, uma urgência e um tratador com dúvida de algo que está acontecendo com outro paciente. E a gente vai ter que fazer essa triagem, tá? Então, se é uma arara que está em emergência, se é um lobo-guará que está em urgência, se é um pato que está em normalidade, eu automaticamente eu já tenho que separar qual desses é a minha prioridade para eu atender, tá bom? Então, esse é o ABC do trauma, tá? Então, tem local que coloca agora XABCDEF, outros colocam só ABCD, outros ABCDE. Então, se vocês virem, por exemplo, com X antes do A, ele vai estar falando de hemorragia, tá bom? Mas tem muita gente que não coloca a hemorragia como, por exemplo, principal, coloca via aérea. Então eu coloquei o ABCDE a princípio, tá? Até porque é uma palestra que a gente está falando, por exemplo, de triagem, a gente não está falando de emergência. E aí, se a gente estivesse falando de emergência em pets não convencionais, por exemplo, a gente consegue destrinchar mais esse ABCDE. Então, o A, né, de vias aéreas e coluna cervical. Então, por exemplo, o que isso significa? Chegou um paciente para você, ele está muito ruim. A primeira coisa que você vai ver é as vias aéreas. Será que tem alguma obstrução no nariz, na boca, na traqueia? Como que está a escuta desse paciente?
O B, respiração e ventilação. Então, é um paciente que está conseguindo respirar, não é? Está ventilando, não está? Precisa entubar, não precisa? O, o C, então aqui o C, igual eu falei da hemorragia. Não adianta eu me preocupar com a circulação, às vezes ver se o paciente está em choque hipovolêmico porque ele teve um sangramento ou porque ele está muito desidratado, sem antes eu ter controlado a hemorragia, porque vai ficar enchendo e derramando praticamente. Você repõe o volume, ele perde pela hemorragia. Então a gente precisa controlar a hemorragia primeiro, para aí sim ter uma noção dessa circulação, tá bom? O D, então, é exame neurológico. Um paciente, às vezes, que teve um trauma ali na cabeça, um AVC, ou alguma coisa em relação à coluna, que ele não está conseguindo ficar apoiado, está caindo, tá? E o E é a exposição com controle de hipotermia. Então, pacientes, às vezes, que vem hipotérmico ou hipertérmico, então é importante a gente também acabar controlando isso, tá bom? Normalmente, esse ABC do trauma, esse XABCDE, ABCD, enfim, igual eu falei, é imediato. Então, assim, a gente já tem que começar a seguir essa ordem exatamente. Então, A, B, C, consequentemente. Mas é muito rápido. Então, quando a gente está em duas, três pessoas e é um paciente grande, a gente acaba já fazendo, cada um vai fazendo um. Então, um já vai separando material para entubar, acesso, seja intraósseo, venoso, tá? E o outro vai seguindo essa ordem, tá bom? Então agora eu vou entrar um pouco na parte de clínica, né? Então os PETs não convencionais. Então em relação à clínica, a gente tem o histórico, a gente tem os responsáveis e a gente tem exames. Então você chegou um paciente, ele está muito ruim, ele está muito debilitado e o responsável não quer fazer eutanásia, por exemplo, pensando numa doença infecto-contagiosa que não tem cura, um circovírus da vida. Chega o paciente para você e o dono não quer fazer eutanásia, você não vai poder fazer eutanásia, tá? É a mesma coisa. É um paciente que está muito ruim, você precisa fazer raio-x, exame de sangue, isso tudo é triagem também. E o dono não autorizou, você não vai poder fazer. A não ser que você queira tirar do seu bolso, e mesmo assim você pode tomar um processo porque o dono não autorizou. Apesar de a gente ter o histórico, ter uma noção de o que está acontecendo, a gente não fica muito de mãos atadas por conta dos responsáveis, tá bom? É, zoológico, né? Então, a gente vai ter ali o histórico do paciente. Então, pode ser que a gente não tenha um histórico muito detalhado, porque o tratador vai estar cuidando de 30, 40 bichos às vezes ao mesmo tempo. Tem uns tratadores que são bem mais detalhistas e decoram o nome de cada animal, do que está acontecendo, tudo isso. Outros acabam não, então a gente tem um histórico, mas não é tão detalhado. A gente acaba tendo uma ficha técnica de tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, da onde veio, idade. A gente vai ter a prioridade ali, igual eu falei, e o que, que interfere a prioridade? Então, às vezes, a conservação. Quando a gente está falando de. Vou dar três exemplos aqui. Então, a gente tem uma arara canindé, uma onça pintada e uma lhama, por exemplo. E aí os três estão em emergência. Qual dos três vocês atenderiam primeiro assim? Pô, é muito ruim ter que fazer essa decisão, mas se necessário e se vocês não tiverem recurso suficiente para atender os três, equipe, aparelhos, para atender os três ao mesmo tempo, você vai ter que atender aquele o qual primeiro, às vezes oferece uma chance maior de sobrevida e também pensando na conservação. E desses três que eu dei exemplo, no caso seria a onça pintada. E isso é uma triagem que a gente tem que fazer, porque era aquilo que eu estava falando lá no começo. Isso de se separar, dividir, entender o que está acontecendo. Por mais que às vezes vocês discordem, mas olhando ali o grau de prioridade de conservação, a onça pintada é muito mais ameaçada do que uma lhama, por exemplo, ou uma arara canindé. Destinação. Então, o que, que é a destinação? Quando você acaba ou reproduzindo um animal e você vai destinar para algum lugar, então seja outro zoológico, mantenedor de fauna, vida livre, tá? Então isso que é destinar. Eu vou falar isso mais para frente ali na parte de centro de triagem, tá? Exames, então os zoológicos grandes, que normalmente não são os públicos, né? Eles acabam tendo uma gama gigantesca de exames para fazer, seja tomografia, ressonância, exame de sangue, raio-x, ultrassom. Claro, cada um tendo a sua limitação, porque não dá para fazer ultrassom e raio-x em qualquer animal, justamente pelo tamanho.
Então, é importante na hora ali de alguma emergência, urgência, dessa triagem, digamos assim, a gente saber qual exame realizar, tá bom? Estudos, então, muitas vezes é um animal que está ali para fazer parte de estudo também. E quando a gente está falando de animais novos que estão chegando, a gente sempre vai fazer uma quarentena, tá? Ali na parte de centros de triagem eu vou falar mais de quarentena. Então, óbvio, todo mundo quando pensa em triagem, a gente pensa já justamente em centros de triagem, mas eu não queria só focar nessa parte, eu queria também falar um pouco de clínica e zoológico, que a gente consegue triar os animais para a gente entender o que está acontecendo, entender quais são as nossas prioridades, a gente destrinchar tudo que vem acontecendo ali, seja com histórico, origem, tá bom? Então, o CRAS e os CETRAS da vida. Então, assim, agora que chega a parte, mas que eu vou falar um pouco de eutanásia ou algo do tipo, vai ter muita gente que vai discordar, vai ter muita gente que vai ficar bravo, mas, gente, infelizmente é a realidade e eu, Luiz, não posso fazer nada em relação a isso, tá? Por mais que eu queira, eu não posso fazer nada e eu entendo, e eu espero que vocês entendam também. E não é somente o que é feito hoje, mas é também uma opinião minha. Então, caso vocês discordem, a gente pode conversar, debater, não tem problema. Então, o CRAS e o CETRAS era isso que eu estava falando, né? Então, são uma instituição autorizada a receber estes animais, seja do tráfico, atropelamento, choque, entrega voluntária, enfim. Então, o histórico a gente não tem, tá? Porque a origem também é indeterminada, então às vezes vai chegar um passarinho que mora com uma pessoa há 40 anos, ela cansou desse passarinho, vai chegar uma arara que acabou de ser que acabou de ser capturado na natureza, vai chegar um cervo que foi atropelado. O cervo chegou atropelado, mas eu não sei quantos anos o cervo tem, o que vem acontecendo, se aconteceu coisas com ele antes, tá? Então isso tudo interfere também. Emergência. Então, às vezes a gente vai receber animais vítimas de choque, linha de pipa, atropelamento, colisões com vidro, briga também, tá? Tentativas de predação, seja por cachorro, por gato ou por outros animais silvestres, tá bom? Recursos. Então, o recurso num centro de triagem ele é muito mais limitado do que um zoológico ou uma clínica, porque trabalha com licitação. Então, não é em todo animal que você vai conseguir fazer um coproparasitológico, um exame de sangue, um raio-x. O raio-x às vezes até dá, porque é, como não é. Se o local tiver o aparelho próprio, então você consegue fazer no raio-x. Mas, dependendo da quantidade de animais que chega ao mesmo tempo, você não consegue pegar passarinho por passarinho e fazer raio-x. Então, eu já acompanhei a apreensão que chega a 200 trinca-ferros. Trinca-ferro ou picharro, dependendo, não sei como vocês conhecem. Como que você faz raio-x em 200 animais? É muito difícil, né? Então, assim, é algo limitado. Destinação. Então, você vai estar destinando esse animal para outro lugar. Então, o centro de triagem não é um zoológico, não é uma mantenedora de fauna, não é algo que o animal vai ficar ali para o resto da vida dele. Não, então ele vai chegar, vai passar por tratamento e vai ser destinado. E vai ser destinado para onde? Vida livre, zoológico, mantenedor de fauna, criador comercial, criador conservacionista. Então, assim, é outra opinião minha também. Eu sou a favor da criação dos animais silvestres e exóticos como os pets. Então, acredito eu que os centros de triagem eles devam sim destinar animais para criadores comerciais. E aí o que acontece? O criador comercial ele não pode vender aquele paciente que veio direto do centro de triagem. Ele fica como matriz e aí ele reproduz aquele paciente e vai vender o filhote dele, tá? Então é isso que o criador comercial vai fazer. Eu sou a favor de fazer isso do que uma eutanásia, por exemplo, tá? Mas tem muito centro de triagem, tem muita gente que não concorda com essa opinião de Silvestre ser pet e acaba fazendo a eutanásia porque não vai ter onde destinar o paciente, tá? Sofrimento. Então, isso é importante, né, a gente falar do sofrimento, principalmente quando a gente vai pensar em cervo ou rapinante.
Ah, é um rapinante muito estressado, de mata fechada, que de repente sofreu um trauma ali na asa, ele vai ter que passar por 15, 20, às vezes 30 dias de tratamento, pegando o animal todo dia. Pô, é um animal que nem tem contato com o ser humano. Será que vale a pena a gente fazer esse tratamento de 20, 30 dias pegando na mão? E o sofrimento desse animal e o bem-estar? Então, isso também é a triagem, né? É a gente entender. A quarentena, então, o que, que é a quarentena? Muita gente acha que quarentena é você deixar o bicho por 40 dias ali e é isso, acabou. 40 dias e tá tudo certo. Não, então a quarentena, ela não tem um período certo definido, mas é importante que às vezes a gente deixa uma semana, 2 semanas no mínimo, para o corpo às vezes manifestar um sinal clínico e não só manifestar um sinal clínico, a gente precisa fazer exame, principalmente para as aves, né? O tão falado PCR, principalmente para os psitacídeos, e quando a gente está falando de às vezes algum mamífero ou algo do tipo, um exame de sangue, tá? E a soltura, eu vi que tem uma pergunta ali, eu vou só terminar esse slide e eu já leio a pergunta, só porque senão, se eu perder o fio da meada, eu fico confuso comigo mesmo. É, a soltura. Então, muita gente acha que o centro de triagem tem que soltar todos os animais. Mas não é assim que funciona, porque se você solta sem recurso, sem monitoramento, você só está abandonando o animal na natureza e falando, mano, se vira aí e boa sorte, faz parte, tá? Então, é importante também a gente pensar por esse lado que a soltura também não é a melhor das soluções. Então, a gente pode, às vezes, manter o animal sob cuidados humanos. Eu não gosto da palavra cativeiro. Eu usava, mas até um dia eu tive uma palestra com alguém que destrinchou a palavra cativeiro e para mim fez muito mais sentido não usar, tá? Então eu gosto de falar, né, sobre cuidados humanos. Para você reproduzir o animal e às vezes você consegue com esses filhotes aí sim fazer uma soltura, porque não adianta nada você ficar soltando animais da natureza de um ambiente que já está fragilizado, de um ambiente destruído, porque aquele animal ou vai morrer ou vai ser encaminhado para outro local, tá? É, essa daqui é uma arara boliviana, ela parece muito com a nossa arara canindé, mas é uma arara boliviana, tá? Então é um animal ameaçado de extinção e eu vi num zoológico, tá? Deixa eu ver, calma aí que eu sou um idoso muito confuso. Ah, aqui, ó. Ó, a Márcia perguntou assim: é, nesse exemplo que eu citei, que chega uma grande quantidade de animais ao mesmo tempo da mesma espécie, qual seria a melhor conduta nesse caso? E muitas vezes não consegue realizar o exame físico de cada um devido às demandas também, tá? Então, assim, é, depende de cada centro de triagem, tá bom? Então, por exemplo, assim, porque a gente precisa fazer uma marcação individual em cada paciente. Então, eu vou dar 2 exemplos de 2 centros de triagem que eu trabalhei e eles têm uma conduta diferente, mas que no final dá tudo certo. O primeiro passo, assim, a gente não pode deixar esse animal, quando chega em muita quantidade, muito tempo ali naquela gaiolinha pequena, até a gente resolver o que, que vai fazer. Até porque a gente não sabe há quanto tempo eles estão sem comer, quanto tempo estão sem beber água, e isso para eles acaba interferindo muito. Então a gente precisa achar uma solução rápida. É, então, como a gente precisa de uma marcação individual, o que, que é a marcação individual? Anilha ou microchip. Então, no momento que eu for microchipar ou anilhar, eu já consigo fazer um exame físico, mas não é um exame físico dos mais detalhados possíveis, auscultando todo mundo, fazendo um raio-x. Então, no momento da anilha, eu vou olhar o score, que é a condição corporal do animal. Então, se ele está muito magro, se ele está obeso, se ele está caquético, tá? E aí eu consigo ir fazendo essa triagem desses animais tanto até com empenamento. Então, tá com empenamento completo, não está? Ah, isso é um animal que está em perfeitas condições, eu já consigo mandar para um recinto. Isso já quando ele é anilhado. Então, eu consigo ir observando esse animal durante a semana ou o mês, por exemplo. Para esses animais mais debilitados, eu consigo colocar numa gaiola, num setor separado, para ir observando, tá? É, em outro centro de triagem que eu trabalhei, esses animais que chegavam, a primeira coisa que eles faziam era ir para gaiolas individuais, com água e ração. Então eles iam para essas gaiolas e aí a gente ia observando. Mas como eu vou ter que pegar na mão já dessa caixinha pequena para colocar
na gaiola, eu já consigo ver o score corporal, se ele tem alguma alteração ocular, nos pés, nas penas. E aí, se caso durante essa semana ou algo do tipo, eu for notando, ele tá muito prostrado, ele tá muito assim, eu vou fazendo exames conforme a necessidade. Porque chega uma apreensão hoje de 200 animais, amanhã vai chegar outra de 100. E aí, de repente, chega uma entrega voluntária, e chega outra de 50. Então, eu não consigo dar essa atenção que a gente gostaria para todo mundo. E outra coisa que a gente faz também, coproparasitológico. Por que o coproparasitológico é importante, o PCR é importante em centros de triagem? Porque eu consigo pensar no coletivo. Então, se são animais que vieram tudo da mesma apreensão, eu posso fazer um, dois copros. Então, eu pego a amostra um pouco de todo mundo e mando para análise. Tá? Então é algo que eu consigo ter uma noção, mas é mais o acompanhamento durante a semana mesmo. Então, no momento ali que chegou para mim, o animal estava bem, mas durante a semana ficou fundo de gaiola, não comeu tanto, está encorujado, está muito prostrado, ou saiu alterado o exame do copro, e aí sim eu vou fazer pro individual, mas no começo mesmo é mais do coletivo. Não sei se deu para entender a resposta, Márcia, só senão eu explico de novo, não tem problema. É, A Natália perguntou então assim: a diferença de exótico para silvestre. Então, exótico é um animal fora, pensando no Brasil, né? É um animal de fora do Brasil, que ele não passa aqui pelo Brasil ou não tem o seu ciclo aqui. E um animal silvestre, quando a gente está falando do Brasil, é um animal que vai ocorrer aqui ou que pelo seu ciclo de migração ele passa por aqui, tá? Isso quando eu tô falando do Brasil. Quando eu tô falando dos Estados Unidos, vai funcionar do mesmo jeito, por exemplo. Deu para entender? E isso de silvestre exótico só vai funcionar vai funcionar para tudo. Então não é porque tem um urso de óculos no zoológico de São Paulo que ele é silvestre. Não, ele é exótico. Só porque ele só tá no zoo de São Paulo por algum motivo, tá bom? Quarentena ou isolamento, tá? Então, qual que é a diferença da quarentena e do isolamento? Então, a quarentena, assim que eu receber o animal, eu deixo ele na quarentena para eu fazer exame, e o isolamento é quando o paciente já está positivado para alguma coisa, já está manifestando os sinais clínicos de alguma coisa, e aí eu vou deixar ele no isolamento para fazer o tratamento. Tá? Como que funciona a quarentena de centro de triagem? É, então, é por lote. Então, hoje eu recebi 5 papagaios, então eu vou colocar numa sala esses 5 papagaios. Ah, aí daqui amanhã eu recebi mais 5, coloco junto. E aí eu faço isso durante uma semana para fazer teste em todo mundo. Eu faço um pool dentro da sala, tá? Então, eu não consigo colocar um papagaio em cada sala com um tratador, porque não tem espaço. Era aquilo que eu estava falando. O recurso. Então, o recurso é limitado, o espaço é limitado. Então, eu preciso fazer isso, tá bom? Então, a quarentena e o isolamento é importante. Ó, aqui tem 3 espécies diferentes, mas que são psitacídeos e podem apresentar o mesmo problema. A gente está vendo essa arara canindé aqui, ó. Essa arara canindé, vocês olhando para ela, desse jeito que ela tá, toda feia, toda apresentando problema, vocês colocariam ela em quarentena ou isolamento? Tipo, ó, do jeito que tá assim, então vamos fechar, vamos fazer uma sala com esses 3 papagaios aqui. Esses 3 papagaios não, perdão, esses 3 psitacídeos. Arara canindé, vocês colocariam aonde, sabe? Numa quarentena ou no isolamento? Porque isso também é a triagem. Ó, por exemplo, vocês falaram assim, isolamento. Eu, Luiz, e aí mais pra frente vocês vão entender. Eu, Luiz, faria eutanásia da arara canindé. Do jeito que ela tá. Então não vai nem pra quarentena, nem pra isolamento. Ela iria pra eutanásia. É, é que assim, já é um tema mais delicado. Quando vocês começarem a estudar a fundo circovírus, essa arara canindé aqui é bingo no circovírus. Tudo que ela apresenta, então, pena defeituosa, essas asas mais caídas, esse bico esfarelando. Então, assim, esse animal ele tem muita cara de positivo para circovírus. E aí vocês olham esses outros 2 animais aqui. Vale a pena o risco desse animal que apresenta todo isso de circovírus, que é uma doença extremamente infecto-contagiosa, que não tem cura, que eu não vou ter destinação desse animal,
Então, assim, algum zoológico, algum lugar vai querer uma arara com circovírus? Não. Então, eu não tenho destinação para esse paciente. Então, vale a pena esse paciente aqui, eu correr o risco para contaminar esses outros dois ou os outros 30 que estão na sala? Não vale a pena. Então, assim, é, então é um ponto que esse paciente chega e ele já é feito a eutanásia. Não vale a pena eu arriscar para contaminar, tá? Sabendo que, assim, é muito alto esse paciente. Eu sei que essa daqui da imagem tem circovírus, mas é muito alto. Você olha um paciente assim, você fala, pô, é a cara do circovírus. A mesma coisa, essa cacatua aqui. Então, as aves exóticas, elas têm mais problemas com as doenças de circovírus, bornavírus, poliomavírus. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado a mais com as aves exóticas. Então, cacatua, ringneck, periquito australiano, tá? Esse aqui é um papagaio galego. Ele vai chegar num centro de triagem, eu vou colocar ele numa quarentena, mas esse papagaio ele tá com uma cara de doente. Então eu já uma quarentena que eu já começo com fazendo exames a mais para ele, às vezes um raio-x, já começa um tratamento, tá bom? Ó, o Eduardo perguntou: todos os animais exóticos podem ser considerados espécies invasoras? Não. É porque, então, o que acontece? Um animal exótico, um animal de fora, ele vira uma espécie invasora quando a gente tem o problema que a gente está tendo com o javali, por exemplo. Então, o javali é uma espécie invasora, que por algum motivo, lá atrás, né, criavam o javali para consumo próprio, e aí perdeu o controle, o animal fugiu, e aí já era. Então, isso aconteceu no Brasil, na Argentina, acho que no Uruguai também. Então, o javali, por exemplo, ele é considerado uma espécie invasora. A cacatua já não, porque a gente não tem um relato de cacatua de vida livre aqui no Brasil, tá? Claro, repito sim. Então, qual que é a diferença de quarentena e isolamento? Normalmente, o isolamento, ele é após a quarentena. A quarentena, então, o animal ele vai ficar ali para eu fazer teste. Não é teste, exame, perdão. Não é só os dias. Então tem gente que deixa o paciente 40 dias, fiz a quarentena, depois dos 40 dias já coloca junto com outros animais. Mas se fez algum exame, você fez algo do tipo? Não. Então você não fez uma quarentena. Então a quarentena você vai estar deixando o paciente ali recluso ou uma sala reclusa com vários para você fazer os testes necessários e aí sim você juntar caso negativo. O isolamento é quando depois da quarentena você tem algum paciente que manifestou um sinal clínico e você isola ele sozinho para fazer um tratamento, tá? Então essa é basicamente a diferença. Esses dias eu atendi uma responsável na clínica que ela tinha aproximadamente 70 aves entre pomba, galinha, lores, papagaio, maritaca, muito, ela tinha todas. E aí ela falava assim: não, eu faço quarentena. E aí eu perguntei: como que você faz a sua quarentena? Ela, toda vez que eu vou pegar uma ave nova, seja da rua, seja de doação, seja porque ela comprou, ela deixa 40 dias isolada num banheiro e depois junta. E aí eu perguntei, falei, você faz algum exame? Ela, não, nunca fiz. Eu só espero 40 dias e junto. Ou seja, que quarentena é essa? Porque ela nem sabe qual doença ela tá colocando no plantel novo. E assim, são 70 aves, entre pombo de rua que ela pegou, galinha, lores, calopsita, então cada uma podendo apresentar um problema diferente. Então, assim, que quarentena que foi essa? Ela não teve quarentena, ela só deixou o bicho separado ali e juntou depois, tá? Então, deu pra entender, Pedro? Então eu repito de novo, não tem problema. O Eduardo perguntou, então, só vira invasora quando perdemos o controle sobre sua população? Praticamente, tá? Então, quando a gente acaba tendo muito relato de vida livre, tá? Então, é que o perdendo o controle é muito complicado assim da gente quantificar o que é perdendo o controle. Porque quando a gente está falando do javali, a gente já perdeu totalmente o controle. Então, eu estava lendo desses dias que agora, nesses últimos tempos, estão divulgando mais. A gente tem que abater, tipo assim, em um ano, 800 mil javalis. Então, acredito eu, por exemplo, que isso daí é perder o controle totalmente. Então, é uma espécie invasora. Mas a gente tem outros também que acabam virando invasor. E eu não sei qual que é o nível de reprodução deles em vida livre, mas é a tartaruga de orelha vermelha, por exemplo.
A Trachemys scripta elegans, que é a mais comum, então é uma espécie invasora também. O pombo doméstico, o rato doméstico, o pardal, então são animais exóticos invasores, que a gente acabou perdendo o controle. Um animal exótico dentro do seu próprio país de origem é um animal silvestre? Sim, exatamente. É que eu falo a nível Brasil para ficar mais fácil. Mas se eu estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos, então todo animal que ocorre dentro dos Estados Unidos é um animal silvestre. E o animal de fora dos Estados Unidos é um animal exótico. É só isso. Então o animal silvestre ocorre no seu local de origem, fixo ou migração, e o exótico é de fora. Tá? Então, destinação. Então, o que, que é importante a gente saber da destinação? Porque é igual eu falei, quando a gente está pensando num centro de triagem, os recursos são muito limitados. Se eu não tenho nem espaço para fazer uma quarentena adequada, porque qual que seria o adequado para uma quarentena ideal? Cada papagaio numa sala, cada arara numa sala, cada animal numa sala, com um tratador diferente e cada um com seu exame. Isso é uma quarentena ideal. Mas eu consigo fazer isso? É viável fazer isso? Não. Então, assim, a destinação é importante também, porque eu preciso reconhecer os meus recursos e os meus limites. Então, o que, que é a destinação? Então, o animal chega no centro de triagem, a gente faz o tratamento, a gente faz a estabilização e ele está apto para ser destinado. E ele vai ser destinado para onde? Zoológico, criador comercial, criador conservacionista, criador científico, pesquisa, mantenedor de fauna, zoológico, soltura, igual eu falei. Muita gente tem dúvida de fiel depositário. Hoje em São Paulo não existe isso de fiel depositário. Alguns estados já estão tendo, como é o caso, se não me engano, do Paraná, e eu acho que o Rio de Janeiro também, Minas Gerais. Então, o que, que é o fiel depositário? Quando chega um animal silvestre no centro de triagem e ele não tem destinação, algumas pessoas autorizadas, e aí você precisa, às vezes, entrar em contato com o órgão público ali, você recebe uma autorização para ficar com a tutela deste animal, tá? Mas assim, não acho que vai chegar uma jaguatirica no centro de triagem, ninguém quer ela, que você em casa vai ter uma jaguatirica, tá? Não é assim que funciona. Então, normalmente, os mais comuns, né? Então, são papagaios, jabutis e macaco-prego. São esses que as pessoas acabam tendo muito isso de fiel depositário, tá? É mais com animais silvestres mesmo. Então, isso que é fiel depositário. Eu, Luiz, acho que o esquema do fiel depositário é um jeito muito bom da gente evitar muitas eutanásias, evitar muitas apreensões ou algo do tipo, mas eu não sou a favor. Eu não sou a favor porque brasileiro sempre dá um jeitinho para tudo, então eu acho que abre uma porta ali para uma pessoa ficar mal intencionado para capturar um animal da natureza. Então vai pegar uma arara, um papagaio e vai falar assim: ah, esse bicho está aqui há 50 anos comigo, vai morrer no centro de triagem. Então eu acho, minha opinião, assim, base científica nenhuma, fonte da minha cabeça mesmo, é, vivências e relatos, eu acho que o fiel depositário não funciona justamente por isso e eu tenho certeza que vai acontecer. Mas assim, minha opinião, tá? Então, se você for a favor também, tá tudo certo. E a eutanásia. Então, assim, gente, a eutanásia, ela não é o primeiro caso. Mas assim, se é um paciente que não vai ter destinação para zoológico, para mantenedor de fauna, para soltura, para criador comercial, científico, eu posso ficar com esse paciente aqui no centro de triagem? Não posso, porque eu vou estar ocupando espaço ali de outro que precisa, de outro que vai precisar de alimento, de gaiola, de espaço, de cuidado. Então, infelizmente, a eutanásia nesse caso, ela é aceita, ela é feita, ela é recomendável, tá? Então, vamos pensar num urubu, num carcará. Ah, chegou urubu e carcará com fratura de asa. Ah, um animal que não vai voar mais. Dá para fazer a soltura? Não. Tá, algum zoológico, algum mantenedor de fauna, algum criador comercial, científico, quer urubu e carcará? Não. Essa é a realidade, eles não querem. Então o que que eu tenho que fazer com esse animal? Então, assim, infelizmente, eu tenho que fazer eutanásia. Isso tem acontecido não somente com urubu e carcará, vai acontecer com gambá, com papagaio, com maritaca. Então, a eutanásia aqui, né? Então,
Doenças sem cura, então circovírus, poliomavírus, bornavírus também entra nisso, infecto... Nossa, escrevi errado. Infecto-contagiosas, não sei o que aconteceu. Nossa, infecto-contagiosas. Não, escrevi certo. Infecto-contagiosas. Deu até um bug aqui na minha cabeça, perdão. Então, as doenças infecto-contagiosas, animais sem destinação e para conservação, tá? Então, por exemplo, assim, a gente olha esse tatuzinho aqui. Pô, qual que é o prognóstico dele? A gente sabe que o centro de triagem, às vezes, não vai ter uma bomba de infusão, uma bomba de seringa, não vai ter, às vezes, uma UTA decente, porque tá cheio. E aí você olha esse paciente aqui. Será que a eutanásia já não era o mais recomendável no momento? O recurso é limitado, infelizmente. Eu sei que é triste da gente ouvir isso, mas eu não posso, infelizmente, abraçar o mundo. Não, não dá. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. O centro de triagem não consegue fazer isso. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo. Pô, a gente tem os columbiformes, então a gente vai ter rolinha, é, as pombas comuns domésticas, a asa branca. Algum zoológico quer, vai ter destinação para isso. Eu consigo. Ah, chegou esse paciente, eu sei que zoológico nenhum quer. Eu consigo soltar esse animal na natureza de novo? Não. Então, eu vou ter que fazer eutanásia, infelizmente, porque eu não consigo deixar aqui no centro de triagem e nenhum lugar quer. E assim, ai, mas por que que então só não solta? Então é praticamente um abandono. Eu vou estar fazendo o animal sofrer ali, porque ele não vai conseguir se alimentar direito, ele vai virar presa fácil. Então isso também não é maus tratos, então já não é melhor fazer uma eutanásia? A mesma coisa com papagaio. A gente está com uma superpopulação de papagaio, parece que em todos os lugares. Então eu não consigo somente ir soltando. E às vezes tem zoológico que não quer, criador que não quer. Então, infelizmente, eu preciso fazer a eutanásia, a mesma coisa com maritaca, carcará, urubu, jabuti também, tá? Os gambazinhos que às vezes chegam muito filhote, que às vezes chegam fraturados, chegam com exposição óssea. Muitos dos animais exóticos acabam virando, por exemplo, presa. Então, essa daqui é uma corn snake. Às vezes chega muito corn snake, é um animal que hoje não tem mais a criação comercial, então não é possível comprar mais corn snake legalizada. Você pode receber a transferência de outra pessoa que tem, porque lá atrás teve, mas praticamente é tudo ilegal. Então, assim, quando chega num centro de triagem, o zoológico não vai querer, muitos lugares não vão querer, eu não vou poder fazer um fiel depositário aqui em São Paulo, porque não existe. Então, ou eu faço eutanásia, ou eu abato esse animal e faço de presa para outros, como, por exemplo, as corais que acabam comendo outras cobras. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta com essa parte de eutanásia. Igual eu falei, limitações. Então, a gente gostaria de abraçar o mundo, mas o espaço é reduzido, o financeiro é reduzido, a destinação, não é todo paciente que tem destinação, os recursos, então os recursos são limitados, os estudos, então assim, os estudos também são muito limitados para quem trabalha com cão e gato, você sabe que tem tamanho de adrenal de Golden descrito na literatura. A gente já nem vai ter isso direito, sabe? Então é muito complicado, tudo é muito limitado. Então isso tudo acaba interferindo. Então não é porque a gente não quer, é porque não dá mesmo. E acho que esse é o último slide. Então, assim, um pouco da conclusão, né? Então, qual que é a importância da triagem? Então, a gente conseguir salvar o máximo de paciente possível, evitando perder tempo, ofertar o melhor bem-estar no limite do possível, a gente tentar entregar o melhor trabalho possível com tudo que vem nos ofertando, seja se for um centro de triagem, um zoológico, uma clínica, pensando sempre na conservação também, quando a gente está falando de zoológico e de centro de triagem, porque isso infelizmente é importante. Qual que é o papel do médico veterinário? Então, o veterinário ele vai estar ali na triagem, ele vai estar fazendo a eutanásia. Então, não é, eu fiz eutanásia porque eu quis. Não, é porque tem um motivo, que infelizmente é um animal que não consegue ser destinado, tá? Então, é a conservação também,
tá? A eutanásia. Por que eu coloco a eutanásia praticamente em quase tudo e coloco na conclusão? É, eu sei que não é algo fácil, mas a gente precisa conversar mais sobre eutanásia e entender, tá? Ninguém está fazendo porque está desistindo de trabalhar, desistindo do paciente ou matando o animal porque quer. Não é isso, mas é porque a eutanásia é necessária também e ela deve ser abordada mais. Ela não tem que ter esse tabu gigantesco que hoje em dia a gente tem, porque você fala de eutanásia, o pessoal entra em desespero, chora, fica em prantos, porque eles ainda chamam a eutanásia, por exemplo, de sacrifício, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é importante a gente falar assim, tá? Ó, a Tiane perguntou: centro de triagem recebe animais de tráfico? Sim, então o centro de triagem ele vai receber todos os animais silvestres e das suas diferentes origens. Então, tráfico de animais, apreensões em aeroporto, animais atropelados, animais que tomam choque, entrega voluntária, quando uma pessoa é, não quer mais aquele animal, entrega, tá? Então o centro de triagem ele recebe sim. E ela pergunta: qual o melhor caminho para a grande população depois da investigação policial? Você diz em relação a quê? Por exemplo, eu fiquei com dúvida nessa segunda parte. Quando você tem o tráfico, por exemplo, a polícia recolhe esses animais, você diz o depois? Só para eu entender mais ou menos que eu fiquei confuso nessa segunda parte. Ó, então, por exemplo, assim, tá, quando a gente recebe muitos, então o centro de triagem, o papel dele é tentar reabilitar o máximo de animais possíveis para a natureza. Mas não adianta a gente querer soltar todos também, porque são matas fragilizadas, não adianta eu soltar muito sem saber se tem alimento para todo mundo, fora aquela população que já é selvagem ali, de vida livre, então não adianta, tá? Nem todos os animais conseguem ser reabilitados para a vida livre, muitos apresentam problemas oculares, principalmente as aves, problemas de manejo errado. Então depende muito. Então tem animais que vão para criadores comerciais, outros para mantenedores de fauna, zoológico. Então isso de chegar 200 animais na mesma apreensão não significa que esses mesmos 200 eles vão para o mesmo lugar. Então a avaliação para tratamento ou algo do tipo, a gente acaba fazendo um pouco de lote. Então é isso que eu falei da quarentena, um copro parasitológico, mas para animais que a gente vai destinar é individual. Então a gente não consegue manter o animal, o tratamento o tempo inteiro na gaiola, porque senão é um paciente que vai ficar com a musculatura atrofiada, é um paciente que não vai conseguir voar, interagir direito, então a gente acaba passando da gaiola para um recinto grande. Então, desse recinto grande, tem animais que apanham, tem animais que não voam, tem animais que ficam no chão, animais que são cegos, não sabem procurar alimento. Então, tudo isso a gente consegue ir avaliando individualmente para é, para destinar, tá? Ó, a Aline perguntou: se possível, você conseguiria explicar por que a palavra cativeiro é pejorativa para você? Sim, então assim, eu tive essa palestra e para mim até então a palavra cativeiro estava muito tranquila, mas porque a gente que é da área, a gente está entendendo que o cativeiro é algo sob cuidado humano. Mas quando a gente começa a trazer essa palavra cativeiro para o mundo humano, eles usam cativeiro como algo relacionado a sequestro. Então, assim, você sequestrou uma pessoa e colocou no lugar, aquele lugar virou cativeiro. Mas não é isso que a gente está fazendo com o animal. A gente não está sequestrando ele de lugar nenhum. Então, é óbvio, eu não estou falando isso da parte do tráfico de animais. Eu estou falando isso de um zoológico, por exemplo. Aquele animal está ali porque eu preciso que ele reproduza para eu tentar repopular a espécie, para salvar da extinção. Então, para mim, não é um sequestro, é algo bom. E um sequestro, para mim, é algo negativo.
Então é por isso que essa palavra cativeiro a gente tenta cada vez mais desvincular com isso, porque para um humano o cativeiro é algo relacionado a sequestro. E aí quando você falar cuidar sobre cuidados humanos, então tá lá, então ele é um animal que está sendo cuidado. Não sei se deu para entender. É, ó, a Júlia perguntou: como os veterinários de um mesmo centro de triagem decidem qual o destino da vida do animal, no quesito de ter impasse de opiniões, principalmente sobre a eutanásia? Então é assim, quando a gente está falando de doenças infecto-contagiosas ou coisas que não têm cura, é meio que unânime, tá? Então, assim, circovírus. Ah, se tem um veterinário que fala, ah, sou contra fazer, amigão, eu sinto muito, mas é uma opinião burra a sua. Porque a recomendação mundial para uma ave que tenha circovírus é a eutanásia. Então, nesses quesitos de coisas que não tem, por exemplo, cura, que não tem o que fazer, é unânime, tá? Mas quando a gente está falando de animais, por exemplo, ah, é uma maritaca que tá com uma asa um pouco mais estranha, às vezes é mais uma tentativa. Então, como que o paciente está? Vamos esperar, vamos tentar dar 10 dias de chance para ele. Vamos ver como ele fica. E também em tentar entender quais são os lugares que a gente vai conseguir destinar esse paciente. Então, não é porque eu sou contra ou meu colega é a favor que eu preciso seguir a opinião dele, só por isso. Mas eu vou conseguir destinar esse paciente? Quando a gente fala destinar, a gente tem uma lista de pacientes desses animais no centro de triagem que não estão aptos para a natureza. Os que são aptos para a natureza, eles são destinados para a natureza. Esses que ficam, se nenhum zoológico quiser uma maritaca, um papagaio, nenhum mantenedor de fauna, não tem o que eu fazer. Por mais que eu seja contra, eu estou ocupando espaço de um paciente que eu poderia estar recuperando para a natureza, sabe? Então, assim, tem muitas opiniões, mas tudo também é muito conversado, é decidido, e não é somente os veterinários. Aí entra o papel do biólogo também, porque o biólogo ele vai conhecer ali o comportamento do animal, então é algo conversado do corpo técnico, tá? É, caso com alguma dúvida, Júlia, pode mandar que eu explico de novo, algo do tipo. A Bruna perguntou: no caso do papel do veterinário, fora dos centros de triagem, o clínico que recebe esses animais, muitas vezes vindo de resgate sem localização, qual a orientação correta? Não existe uma forma de garantir ou algo do tipo que garanta que esse animal será destinado ao lugar correto após o tratamento. Então, assim, quando a gente recebe esses animais sendo dentro da clínica. Então, dentro da clínica que eu trabalho, toda vez a gente não recebe esses animais, por mais que a nossa boa vontade seja gigantesca, é crime cuidar de um animal silvestre sem autorização. E isso é muito triste. Então, assim, eu estou trabalhando na clínica, caiu um passarinho, eu oriento ele a entregar num centro de triagem, tá? Mas muitas vezes eu já recebi, porque era um paciente que tomou choque, eu estabilizei e eu mesmo encaminhei para um centro de triagem, tá? Então, assim, a orientação correta que a gente sempre tem que passar é encaminhar para um órgão competente, acionar a GCN, a Polícia Ambiental, levar pessoalmente num centro de triagem. Então, essa é a orientação correta, tá? E assim, se a pessoa não vai levar ou algo do tipo, é com ela, não comigo. A mesma coisa, a pessoa acabou de resgatar um papagaio que caiu e levou na clínica. Eu sempre vou perguntar, falo, o senhor tem interesse em ficar com esse animal ou não? Ah, eu tenho interesse. Então eu vou explicar para ele tudo que é a medicina, o manejo de papagaio. Eu vou explicar que apesar de ele estar querendo cuidar com as melhores intenções, não pode, mas eu vou explicar, porque não é algo comigo, é com ele. Ele tá decidindo o que ele quer e eu vou decidir o melhor pro bicho. E o melhor pro bicho é o melhor manejo de medicina veterinária possível, tá? Ó, a Bianca perguntou, quando... Não, deixa eu ver. Tá,
A Bianca perguntou, uma curiosidade, quando é feita a eutanásia, onde vocês encaminham, destinam o corpo do animal, ou fazem estudo ou algo do tipo? Então, alguns centros de triagem, eles têm o patologista. Então, quando é mamífero, por exemplo, a maioria dos mamíferos que morrem, eles acabam fazendo a necrópsia, separam fragmentos de cérebro, de alguns outros órgãos e mandam para institutos para fazer pesquisa de raiva, tá? Alguns centros de pesquisa acabam entrando em contato também e falam assim: olha, se vocês receberem aves de megabactéria que vierem a óbito, ou que o tratamento não foi efetivo e o animal morreu, enfim, vocês doam um corpo pra gente, tem muito lugar que faz isso. Mas se não, os animais que vão a óbito e não são usados para estudo, nem nada do tipo, eles são cremados. Igual, por exemplo, material biológico ou algo do tipo, tá? Sim, ó, é só uma resposta mais rápida. O Sidney perguntou: o peixe-leão é igual ao caso do javali? Sim, o peixe-leão é a mesma coisa, tá? Ó, a Tiane perguntou: para grandes animais, principalmente exóticos, existe a possibilidade de retornar ao país de origem? Não, não existe. Em relação aos hipopótamos da Colômbia ou as girafas que estão no Rio de Janeiro, gente, não existe essa possibilidade, tá? Não tem como. A mesma coisa animais que estão no zoológico. Um rinoceronte que está aqui no zoológico, eu consigo voltar para a Índia ou para a África? Não, não consegue, tá? O ambiente muda totalmente, então isso interfere em muita coisa, tá? Então não dá, é algo muito caro, é algo inviável, porque as doenças que a gente tem aqui, eles não vão ter lá, então não é, assim, atualmente no Brasil não existe essa possibilidade. Tem outros lugares com muito mais recursos, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, alguns animais eles conseguem destinar para o seu local de origem, mas animais de zoológico, que são reproduzidos. Mas assim, não chega a ser um hipopótamo, uma girafa, um elefante. São animais menores. Eu esqueci o nome do animal, mas parecia, tinha um tamanho de uma vaca, assim. Então já é totalmente uma vaca diferente de um hipopótamo, por exemplo. É, E aí tem outra pergunta, mas se sabe de qual localização o animal foi capturado? O correto é soltar nesse local? Claro que estando bem. Depende, tá? Então, assim, quando um animal ele chega de. Ah, caiu do ninho, ou achei um gambá no quintal de casa, a gente consegue, caso o animal esteja bem, soltar ali próximo. Mas quando é apreensão, é muito difícil a gente afirmar com certeza qual o local de origem. Então a gente tenta soltar também em locais que a mata, o bioma está preservado, que tem a disposição de alimentos para todos, e aí sim que é um local de ocorrência, tá? Mas não dá para soltar sempre em locais ali parecidos, próximos, ou que ele foi mesmo capturado ou achado, tá? Alguém tem mais alguma dúvida ou opinião também em relação à eutanásia, algo do tipo? Fique à vontade, porque se eu não me engano, esse aqui é o último slide. Acho que o pessoal já tirou aí as dúvidas. Ah, não, ainda tem, ó. Apareceu uma. O que você recomenda para iniciantes? Iniciante em quê? Só. Ih, perdi o treco do chat. Nossa, muito ruim ser aqui. Ou assim, iniciantes para o que você diz? Você diz na área de silvestres, que está no primeiro semestre. Ó, então assim, estágio, curso, palestra, simpósio, é sempre muito importante. E o estágio, quanto mais estágios vocês conseguirem fazer, melhor. Independente se seja na área de silvestre,
de cão e gato, equinos, isso sempre ajuda, tá? É uma experiência minha, assim. Então, eu, na faculdade, eu já sabia que eu queria silvestres. Então, meio que as outras matérias, eu fui relevando, sabe? Estudava só para fazer a prova e um forte abraço. E aí, hoje em dia, eu trabalho no mantenedouro de fauna, que tem zebra, que tem lhama, que tem animais que, pô, uma zebra, tá? Um animal exótico, mas é um cavalo. É só um cavalo com um adorno diferente, uma cor diferente. Então, talvez, se eu tivesse estudado muito mais lá, hoje eu teria muito mais facilidade. Hoje, então, eu sento a bunda, estudo cavalo, estudo boi, estudo vaca, para eu entender melhor os meus pacientes, tá? Então é por isso que eu acho que é importante a gente sempre fazer estágio em tudo. Se eu pudesse dar uma dica assim, em estágios silvestres, o que eu faço? Então, eu faria em clínica, centro de triagem e zoológico. E qual ordem, mais ou menos assim? Então, eu faria primeiro em centro de triagem, tá? Para quem for aqui de São Paulo, o Semacas hoje é um dos únicos que abre a vaga de estagiário, voluntariado para fazer, mais tranquilo, porque eles precisam de mão de obra. E aí depois eu faria clínica e aí por último zoológico. Porque em centro de triagem você vai entender a contenção, o manejo, como que segura, como que sonda, como que faz isso, como que faz aquilo. Em clínica você vai entender a medicina veterinária do bicho. Então você vai acompanhar muito mais tratamento, prognóstico, em zoológico você já acompanha tudo, mas o zoológico é muito mais complicado, porque já é algo com muito mais risco, porque você vai estar mexendo com uma arara, de repente você mexe com um chimpanzé, então você já precisa estar muito mais ligeiro na área, tá? Então essa seria mais ou menos a minha recomendação. A Júlia perguntou qual que foi a experiência que mais me marcou ou desafiadora nessa área de silvestres. Olha, do cervo, que o primeiro que eu postei a foto, cadê? Foi uma das mais assim. É, Eu trabalho em bastante lugar, mas eu sou recém-formado. Eu me formei em dezembro de 2024. E essa do Servo foi a primeira vez que não tinha. A gente fica brincando, né? Um adulto responsável. Era eu por eu ali. E aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Só tem eu. E eu tava com estagiário e auxiliar comigo. Então, e eu ficava assim, gente, será que eu vou conseguir? É um pensamento que você fica, sabe? Essa autossabotagem que a gente tem. Então eu ficava, será que eu vou conseguir sozinho? Será que vai dar certo? Será que o bicho vai viver? E deu certo. O bicho viveu e tá tudo bem com ele hoje em dia. Mas muitas experiências me marcam assim. Então, eu Cervo do Pantanal foi muito legal, foi algo muito desafiador. Arpia também. Eu tenho bastante. Aqui nas palestras eu sempre esqueço de colocar foto ou algo do tipo. Mas no meu Instagram, caso alguém tenha curiosidade, eu acabo divulgando muito mais a minha rotina por lá, que é esse daqui também. Com arpia também foi bem desafiador, porque eu nunca tinha feito a contenção de uma, e aí de repente só me jogaram e falou: bom, você precisa fazer exame e você precisa fazer exame físico. Faz aí. E aí eu, tipo, tá bom, né? Tô aqui já. Então, teve algumas legais assim. Eu tinha muita vontade, depois de fazer veterinária, em fazer biologia também. Mas é que para nós veterinários, a gente com pós-graduações, a gente pode trabalhar na área de biologia, mais ou menos. Já o biólogo com pós-graduação, ele acaba não conseguindo trabalhar muito nessa parte de veterinário. Então, assim, se você tem interesse, se você gosta, eu acho que vale super a pena. Muita gente que eu conheço hoje em dia é biólogo e veterinário. Então, eu acho que vale bastante a pena, assim. Gente, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser mandar por aqui, fica à vontade. Meu Instagram também. Tô sempre aberto a responder. E, infelizmente, estágio, muita gente acaba perguntando: e você consegue ofertar estágio? Não, eu, Luiz, não consigo ofertar estágio, tá? O único lugar que a gente acaba ofertando estágio é na clínica Faunari, tá bom? O resto a gente não tem para estagiários. Ainda, quem sabe um dia. Mas no momento é só esse mesmo. Beleza, Luiz. Agora eu acho que foi, mas deu para tirar bastante dúvida.
Queria agradecer de coração, viu, esse tempo que você disponibilizou aqui com a gente, essas perguntas que você respondeu. Tenho certeza que todo mundo aprendeu um pouquinho mais hoje. E é isso. Quem tirou algum registro da palestra e quiser marcar o Geas, marcar o Luiz na rede social para ajudar a divulgar o trabalho dele, tá bom? E a gente segue aí com mais eventos, a gente vai divulgando na página do Instagram. Eu Obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, vocês terem me ouvido, a paciência também. Peço desculpas por não ter conseguido estar semana Imagina. passada, mas bebam água. É que eu tava falando assim, eu tenho pedra no rim, então vira e mexe, eu tenho que tomar a medicação mais forte. E aí eu não gosto de ficar prostrado, essas coisas assim, porque eu gosto de falar bobeira, eu gosto de ser mais animado, e semana passada de fato eu não estava conseguindo. Mas muito obrigado a oportunidade, caso surjam outros quiserem me chamar, fiquem à vontade, eu gosto bastante também desse bate-papo, da gente conversar. Estou disponível, estou à disposição. Muito obrigado mesmo, viu, pessoal? Uma ótima noite. Imagina. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigadão.